Boa tarde aos presentes. Estamos iniciando mais uma palestra do CEDIM, Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM, atualmente coordenado pela procuradora Daniela Copete Cravo. Meu nome é Luciano Varela, sou engenheiro da Gerência de Engenharia e Arquitetura da PGM e estarei na tarde de hoje fazendo a mediação dessa palestra. A palestra, o título é REURB Digital, Inovação a serviço da Justiça Social e da Regularização Fundiária. Teremos hoje como palestrante a doutora Simone Somensi, procuradora municipal de Porto Alegre, especialista em advocacia municipal pela URGS em convênio com a ESDM, atualmente diretora do Escritório de Regularização Fundiária da PGM. A doutora Simone, sem dúvida, atualmente uma das maiores autoridades em REURB no Brasil, ministrando aulas no curso sobre o assunto na ESDM, dando palestras pelo Brasil todo, formando técnicos de prefeituras do interior do Rio Grande do Sul por intermédio da FAMURS. Então, vamos aproveitar a experiência e a competência da doutora Simone. Hoje ela estará acompanhada do Alex Morosini Pantalhão, que é graduando em Administração de Empresas, chefe da equipe de instrução e análise processual do Escritório de Regularização Fundiária da PGM. É servidor público municipal desde 2023 e que tem uma participação ativa aí no desenvolvimento e melhorias desse sistema que nós vamos tratar hoje, que é o REURB Digital. Desde já agradecemos a disponibilidade dos dois palestrantes em dividir o conhecimento conosco. Os participantes da palestra, no decorrer das explanações, podem realizar perguntas por meio do chat. E no final, se houver tempo, se a gente conseguir organizar aí, poderemos fazer algumas perguntas diretamente aos palestrantes. Então, passo a palavra aos palestrantes para a nossa palestra da tarde de hoje. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Luciano, muito obrigada pelas generosas palavras. Saibam que não é tudo isso, o Luciano é meu amigo, então como amigo. Mas o Alex merece todos os elogios, o Alex é um grande cara e está levando à frente aqui o nosso REURB Digital. Quero dizer que é uma alegria poder falar um pouquinho sobre esse assunto para meus colegas aqui da Procuradoria, da Prefeitura como um todo, inclusive convidados de fora aqui do município de Porto Alegre, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje um pouco, então, sobre transformação digital, que é uma das políticas carro-chefe da Procuradoria-Geral do município, onde há uma série de ferramentas, instrumentos sendo implementados para que a gente faça uso e manejo de todos os sistemas de informações digitais para aprimoramento técnico do nosso trabalho. Então, a REURB Digital, ele é mais uma ferramenta que o município e a Procuradoria nos disponibilizou para poder melhor tratar os nossos processos administrativos, os processos judiciais, monitoramento, enfim, melhorar o serviço público como um todo. E a gente fala aqui de REURB Digital, então eu vou falar primeiro do que é uma REURB, né? Para depois falar como é que funciona essa ferramenta, esse sistema que nos ajuda a implementar essa política. Então, começo falando que REURB é Regularização Fundiária Urbana, que é uma política pública atrelada ao direito social à moradia, lá do artigo 6º da nossa Constituição, que diz que todos nós temos direito à habitação, um lugar para morar, um lugar digno para morar. A REURB, ela vem no seguinte viés: as pessoas ocupam um lugar, usam aquele local como sua moradia, como seu local, como na sua posse, e a gente, através de uma série de procedimentos, que se chamam REURB, Regulação Fundiária Urbana, implementamos, então, esses direitos e atribuímos segurança jurídica para essa pessoa que mora naquele local. Então, a gente parte de uma situação posta, de uma moradia que foi constituída de forma espontânea pelo morador, e o município entra para dar uma ajeitada naquela situação. Ajeitada no sentido de a gente olhar não só juridicamente dando segurança da posse, mas de uma forma mais holística, mais ampla, enquanto município.
né, todas as questões urbanísticas relacionadas àquele local, ambientais, sociais, né, porque geralmente são constituídos de um núcleo urbano informal que a gente precisa inserir dentro da cidade formal e alcançar aqueles moradores, não individualmente, mas como coletividade, todos os serviços públicos que eles têm direito e que, quando foram lá morar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não estavam lá colocados. Então, regularização fundiária, gente, é um procedimento que visa a gente ordenar o solo urbano e dar segurança jurídica aos seus moradores, atribuindo o que aos moradores? A propriedade do seu imóvel. Então, por que ele é atrelado à moradia, à habitação? Porque ele vem no eixo onde a gente garante a essas pessoas, né, que elas fiquem naquele local, que elas possam melhorar aquele local, que é lá onde elas vão ficar, e lá nós vamos implementar os serviços que estavam, porventura, faltando. Então, isso é uma regularização fundiária. E, ao fazer isso, a gente faz com que, dentro de um município, várias pessoas ou vários órgãos olhem para aquele mesmo local que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque quando a gente começa a regularizar um núcleo urbano informal, a gente faz uma avaliação daquele núcleo e verifica o que está faltando naquele local. E, articuladamente com todos os demais órgãos municipais, começa a implementar melhorias, a planejar melhorias para aquele local, através de um procedimento que inicia com a instauração da nossa regularização fundiária, uma verificação dessa infraestrutura através de diretrizes, de análise técnica, e essa análise não é só jurídica, como eu falei para vocês no começo, ela é ambiental, ela é urbanística, a gente olha o todo, né? Se tem ali, por exemplo, naquele núcleo, algum curso d'água, se tem um morro, um topo de morro, se tem algum bem histórico ou um bem ambiental importante a ser preservado, qual é que está o arruamento, qual é o tamanho dos lotes, quantas pessoas moram, se tem algum litígio envolvendo essa área, alguma demanda judicial relativa a uma reintegração de posse, um acompanhamento de Ministério Público, uma ação civil pública que obrigue o município ou as partes a fazer alguma coisa aí naquele local. Enfim, a gente vê tudo que está acontecendo lá e, a partir disso, a gente começa a traçar estratégias de atuação. O que a gente sempre diz é que, quando a gente começa uma regularização, o local onde a gente está trabalhando, ele tem que estar diferente no final do processo. Então, durante o curso ou na implementação das ferramentas de regulação fundiária, a gente quer que aquele local mude, que ele passe a ser considerado ou que seja constituído como um bairro formal da nossa cidade. Então, a gente melhora os serviços públicos, melhora o arruamento, melhora o esgotamento sanitário, melhora a instalação de água, melhora a rede elétrica, certo? Então, isso ele vai acontecendo aos poucos. Algumas vezes, a gente chega no núcleo para regularizar, Alex, e a situação já está posta, né? Praticamente, né? Urbanisticamente, está tudo ok, a gente não precisa fazer praticamente nada. Mas em outros locais, não, a gente precisa planejar e implementar uma série de serviços para melhorar, né, o direito daquela comunidade. Bom, mas a cidade, ela é viva, né, gente? Então, o tempo todo, seja na cidade formal ou informal, o município está lá prestando serviços, melhorando sua coleta de lixo, melhorando o arruamento, tapando buracos, né? Nesse bairro, é a mesma coisa, a gente sempre vai estar manejando algum instrumento de melhoria. E a regularização visa a gente dar um tratamento mínimo para esse local. A 13465, que é a lei de regência do nosso processo, Lei Federal 13465 de 2017, ela fala em infraestrutura essencial, que tem que estar presente no local para a gente encerrar uma regularização. E o que é essa infraestrutura essencial? Ela é uma rede regular de água, uma rede regular de energia elétrica, de drenagem, que é o escoamento das águas da chuva, drenagem pluvial, e a questão do esgotamento sanitário. A gente não pode regularizar um local que tem esgoto a céu aberto, por exemplo. Outras melhorias que a gente pode implementar, elas não necessariamente são atreladas à conclusão de um processo de reúne. A cidade, como um órgão vivo que ela é, pode implementar isso depois paulatinamente. Então, isso que é reúne, né? E por que a gente fala, então, no sistema de regularização fundiária digital, o reúne digital? O que entra no digital nesse formato todo? Isso vem porque a irregularidade aqui no nosso município, em Porto Alegre, ela é muito grande.
a gente tem um passivo de regularização fundiária, de áreas regulares, considerável. Hoje, no nosso banco de dados, são 800 áreas regulares, mais de 80 mil pessoas morando nesses 80 mil, são 80 mil lotes. Se a gente multiplicar por 4 pessoas por lote, nós vamos ter ali um universo enorme de pessoas que moram em área irregular em Porto Alegre, estamos falando especificamente de Porto Alegre. Então, o nosso âmbito de trabalho é imenso, a gente tem bastante trabalho. Então, vocês imaginem que numa regularização fundiária, a gente vai chegar lá no morador, lá no lotezinho do morador, a gente parte do núcleo como um todo, mas chega lá no morador para poder atribuir para aquela pessoa que está lá morando há 10, 15, 20 anos, do seu título de propriedade. A pessoa não tem nada, ela tem, muitas vezes, um contrato de gaveta, ou às vezes nem isso, nenhum documento. E a gente chega, então, à matrícula daquele imóvel, porque o documento final que a gente trabalha é o direito de propriedade, e no direito brasileiro, o direito de propriedade é a matrícula do imóvel. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, num núcleo urbano informal, num loteamento clandestino, com 1000 lotes, são 1000 matrículas para entregar. E a gente tem que trabalhar individualmente o direito daquelas 1000 pessoas que lá moram. Então, o REURB Digital é um sistema para a gente ter um controle tanto dos núcleos quanto da titulação dessas famílias. E a gente implementou a ferramenta para nos ajudar, num primeiro momento, e de maneira mais pontual, na titulação, que é onde tem um volume maior de dados para manejar. Então, hoje, o nosso sistema, ele cadastra, a gente pode cadastrar lá os nossos 800 núcleos, mas ele faz para nós automaticamente, com inteligência artificial e com dados georreferenciados, a titulação desses moradores. O Alex, depois vou passar a palavra para ele, ele vai mostrar isso de forma detalhada para vocês, certo? Então é isso, o que a gente não implementou ainda, porque o mundo não é ideal, o mundo não está perfeito ainda. A ferramenta, ela está em plena implementação, está em desenvolvimento. A gente está na fase beta, já passamos a alfa, estamos na beta, mas o que a gente quer no final da ferramenta? Que ela faça todo o monitoramento do processo da gente. Porque a REURB, gente, é como se fosse um processo judicial, que tem uma série de fases que a gente vai caminhando e a gente tem que controlar que todas essas fases sejam cumpridas e monitorar no tempo o que está acontecendo em cada núcleo. A gente trabalha com vários núcleos sendo regularizados ao mesmo tempo. Então, a gente, às vezes, para não se perder, é importante ter um monitoramento. Hoje a gente faz ele manual, por planilha, mas a ideia é que o sistema também faça esse monitoramento para nós, em breve, no futuro. Hoje, a parte da titulação, que a gente também fazia toda ela manual, por planilha, controle, o sistema faz todo para nós, de uma maneira muito ágil, muito precisa, sem erros, porque quando a gente tem que o ser humano, né, manejar, por exemplo, digitar várias vezes o número de um CPF, a tendência que a gente erre na digitação, né, digitando 5 vezes o mesmo número, que a gente erre em um dos números, né? O sistema, ele replica aquele número de CPF em todos os documentos que a gente precisar automaticamente, ou seja, a gente vai digitar uma vez, ele faz a conferência daquele número e a partir daí a gente não digita mais CPF da pessoa. O sistema vai implementando todos os dados depois. Então, vamos compartilhar a tela aqui para a gente poder, né, falar um pouquinho de REURB Digital especificamente. Se deixar falar, vocês já viram, né? A gente fala com o cotovelo, né? Então, vamos... Não vai muito longe, né? Se deixar também, vou ficar o dia inteiro falando. O Alex também fala bastante, então vai ser uma disputa grande aqui. Tá aparecendo para vocês? O que acontece, tá, pessoal? Hoje, vou compartilhar em tela grande para vocês poderem ver. A ferramenta do REURB Digital, né? A gente colocou esse título porque a justiça social hoje, a REURB, ela atinge muito mais pessoas de baixa renda. Não que não se aconteça em áreas onde pessoas tenham condições melhores. Mas, normalmente, o núcleo informal, ele foi consolidado, ele nasceu através ou de uma ocupação, né, ou através de uma venda clandestina de lote, através de alguém que loteou de forma irregular aquilo lá, que normalmente pessoas de baixa renda que buscam aquilo lá. Por isso, justiça social. Né? E quando a gente traz a ferramenta, a gente traz ali a tecnologia para ajudar, para facilitar esses processos, eu acho que a gente acaba avançando e usando os recursos para facilitar para o morador. Por isso o título foi escolhido, foi esse daí, tá, gente? Inclusive, gente, é uma característica dos grandes núcleos, dos grandes centros urbanos, das capitais, regiões metropolitanas,
não só no Brasil, mas em toda a América Latina, essa conglomeração de áreas regulares atrelada à pobreza, a pessoas que não têm condições de comprar um lote regular e de ir para uma terra legalizada. Então, as pessoas, na falta de oportunidade ou na falta de possibilidade de poder morar numa área regular, acaba sendo jogada para a irregularidade e a gente, como política pública, como município, como órgão público, acaba tendo que fazer uma gestão desse problema, e essa gestão, essa política, ela é especificamente dos municípios, segundo a lei, né, e a própria Constituição, em função de que nós somos os ordenadores do solo urbano. Então, lá no artigo 23, se não me engano, da Constituição, está especificamente o dispositivo que o município é quem faz a gestão do solo urbano, e a gestão, então, das áreas regulares fica conosco também para a gente poder dar um tratamento para isso. Mas aí fica a dúvida, né? Afinal, né, o que é o REURB digital? Para que ele serve, né? Na verdade, o sistema REURB digital ele se transformou hoje, ele é um banco de dados, tá? Ele foi desenvolvido justamente para agilizar esses processos. Mas a grande vantagem dele não é só armazenar dados. Hoje a gente consegue, através do sistema, concluir fluxo de processos que antes era muito manual e muitas vezes se perdia, processos ficavam parados, não eram concluídos. E hoje ele faz com todo esse fluxo de forma sistematizada e em volume grande de trabalho. Então a gente conseguiu reduzir através desse sistema tempo de titulação do imóvel. Claro, toda aquela fase pré, né, que tem toda aquela questão jurídica, mas quando chega no momento da titulação do morador, que era feito através enfim, envia processo para cá, recebe de lá, analisa, gera documentos de forma manual, hoje não tem mais essa necessidade. Hoje o sistema ele faz isso aí para nós. Então, além de ele armazenar todo o histórico, não só do núcleo urbano, vai armazenar todo o histórico também do morador, do lote específico daquele interessado, né? Isso é importante, Alex, porque tem um dado que é importante que vocês todos saibam aqui. Né? Por que a gente tem que, enfim, controlar e ter um sistema para titular morador? Né? Da onde surgiu isso? Por que o município tem que fazer isso? Gente, pela Lei 13.465, foi atribuído aos municípios a possibilidade de a gente reconhecer o direito do morador e atribuir a essa pessoa, a esse morador da área irregular, um título de propriedade ou um título que lhe conceda o reconhecimento da posse naquele local. Isso sempre foi um papel do judiciário, não eram os municípios quem faziam isso. Como é que se chegava a atribuir uma propriedade numa revenção fundiária? Lá nos idos, nos primeiros processos, a gente ajuizava individualmente as fins do capião para o morador. Porque era a única forma de a gente conseguir alcançar para ele o direito de propriedade, a matrícula do seu imóvel, era através de um usucapião, né? Do ajuizamento de um processo de usucapião. Depois vieram outros instrumentos importantes, como o mora legal, que nos permitia registrar os loteamentos perante o cartório de imóveis e, através dos contratos que foram firmados na compra e venda daqueles lotes, fazer o reconhecimento daquele contrato como um título de propriedade. Então, a gente levava para o judiciário o registro do loteamento, da divisão da área em lotes, e dizia, olha, lá no lote da quadra 1, quadra A, lote 1, quem comprou aquele lote foi o seu João, e apresentava o contrato do seu João, e esse era o documento que servia como título para abrir a matrícula para o seu João. Então, mas a gente fazia de coletivo, a gente fazia do núcleo inteiro, mas levava para o judiciário todos os contratos do seu João, da dona Maria, da dona Amélia, né, lote a lote. Na 13.465, o que veio como instrumento? Veio dois instrumentos inovadores que não existiam no direito, que era a legitimação fundiária e a legitimação de posse. E quem atribui essa propriedade é o município. Então, o município diz, eu atribuo, através de legitimação de fundiária, a propriedade do lote 1 para a dona Maria. E o que mais disse a lei? Que eu não preciso levar o contrato ou o título da dona Maria para o cartório. Eu apresento uma lista das pessoas com direito, digo qual é o seu direito, de qual quadra do lote dentro do meu loteamento, e o cartório abre a matrícula para a dona Maria. Então, não tem título de propriedade, o município que atribui essa propriedade. Ora, veja bem, para fazer isso,
nós temos que ter a garantia de que a Dona Maria, de fato, é quem mora naquele lote, que tem os direitos constituídos, que a gente possa reconhecer em relação àquele imóvel. Então, a gente faz toda uma verificação em relação à documentação da Dona Maria. Primeiro aprova um projeto, abre a matrícula do lote da Dona Maria e depois atribui a propriedade. Isso é regularização fundiária. Isso é o procedimento. A gente vai cumprindo todas essas fases. Então, a gente se transformou num grande cartório. Certo? E como um cartório, nós temos que estar organizados para poder fazer esse reconhecimento desses direitos e atribuir esses títulos de propriedade. Então, o Hierro Digital faz isso. Ele controla todos os lotes do loteamento e a documentação de cada morador para a gente poder conceder os títulos para ele. E eu vi que tem bastante colegas ali que trabalham com a regularização fundiária, né? E eles vão entender do que a gente está falando, né, Simone? Monitorar, às vezes, sei lá, 5, 10 processos, tu consegue fazer isso de forma manual, tu bota numa planilha, bota num campo ali, tu vai monitorando eles. Agora tu monitorar um núcleo inteiro, que às vezes tem 500, 600, e quando a gente trabalha aí, normalmente com 10, 15 núcleos urbanos simultaneamente, nós estamos falando de monitorar 1.000, 2.000, 5.000 processos. Então, em algum momento, tu acaba te perdendo. E como a Simone falou, o processo é muito dinâmico, isso muda constantemente, ele acaba criando gargalos em determinadas etapas, em determinadas fases do processo, e justamente tu ter esses dados, esse banco de dados, monitorando onde está cada processo, tu consegue muitas vezes remanejar, ter equipe pessoal e dizer, olha, aqui eu estou com problema, chegou em tal fase. Ele muda esse status de uma hora para outra. Então, daqui a pouco tu consegue, através desse levantamento desses relatórios, fazer isso. Estabelecer, olha, eu preciso de uma equipe mais concentrada aqui, porque o processo avançou de fase e eu tenho só 2 pessoas trabalhando, então vamos concentrar. E isso o banco de dados hoje consegue fazer, que antes a gente não tinha. Ou então se fazia através de planilha, só que isso é uma coisa muito particular, individual de cada um. Não era um sistema onde todos tinham acesso. Então o Hierro Digital facilitou também o monitoramento disso aí. Ou seja, gestão baseada em dados, com dados reais, para que a gente possa, de fato, fazer um bom controle dos procedimentos administrativos. E vejam, os números que a gente tem hoje, nós temos 44 núcleos urbanos informais cadastrados na PGM e 12.200 lotes abertos, monitorados pelo sistema. Tem muito mais para a gente cadastrar. A gente só está no começo do uso da ferramenta. Está há mais ou menos uns 2 anos usando essa ferramenta, a pleno, há uns 6 meses, mais ou menos, Alex? A pleno, 6 meses. Uns 6 meses que a gente está. Então, a gente quer incluir aqui dentro todos os nossos 800 núcleos e monitorar todos os processos em que a gente conseguiu aprovar o projeto e que a gente está em fase de registro do loteamento, né? Na fase de titulação do morador junto ao cartório de registro de imóveis. Mas aí de onde é que veio a ideia, né? O porquê de ter essa ideia, justamente pela identificação dessa necessidade. Até tem o bonequinho da Simone lá, vocês podem ver que a ideia foi dela. Tem que botar a Simone ali. Que era justamente ter um sistema próprio para a regularização fundiária. Porque por mais que a gente utilize o SEI de uma forma para validação dos nossos processos, às vezes o SEI não se mostra assim, não digo não seja eficiente, tá? Mas não adequado o suficiente para monitorar esse tipo de processo. São um processo muito específico pelo volume e pelo tipo de processo que é feito lá dentro. Então, o que acontece? Partiu-se da ideia de ter um sistema apto para aquilo ali. Se a gente for pegar até hoje, Simone... Só um minutinho, saiu a apresentação e está com um site, o MSN. Ixi, vou botar de novo e bota aqui, ó, no share. Compartilhar. Foi? Vamos ver, agora voltou. Mas a gente ficou sabendo das notícias, não tem problema. É importante também estar por dentro. Está explicado, o ponteirinho do mouse deve ter passado no... o ponteiro do mouse passa, ele abre a notícia ali, tá? Bom, recapitulando, né? A questão do SEI, de tu monitorar por ali, é difícil. Não é tão simples de tu fazer para lá. E hoje, algumas empresas, profissões, já utilizam 2 sistemas hoje, ou até 3, em complemento um ao outro. Então, se sentiu a necessidade de ter um sistema específico, tá? Que pudesse, em compartilhamento com o SEI, fazer esse tipo de vinculação. Claro, trabalhar, muitas vezes, a questão de 2 sistemas simultaneamente, que aí a gente vai entrar na parte da implementação, que foi o que causou uma certa, digamos assim, dificuldade de adaptação. Nós tivemos que mobilizar a equipe, capacitar, treinar e dizer, sabe aquela resistência que o pessoal às vezes tem em direção, eu sempre trabalhei assim, não quero mais e tal. Bom, vamos se adequar à modernidade, vamos utilizar a inteligência artificial, vamos utilizar o sistema para que possa melhorar a nossa vida. A maioria das profissões hoje já tem 2 ou 3 sistemas que trabalham de forma sincronizada, um e auxilia o outro.
E hoje nós temos uma ferramenta justamente que auxilia a nossa capacitação e ele alimenta diretamente o SEI, ou seja, são dois sistemas vinculados, mas tu consegue ir fazendo que os dois trabalhem simultaneamente, trazendo sucesso lá no resultado. A dificuldade de implementação foi essa. Todo o sistema tem essa dificuldade. Se escolheu a empresa que ia elaborar o projeto. Silvana estabeleceu também uma equipe técnica de servidores que participaram do desenvolvimento, com a qual ela conseguiu também me deixar a par e me incluiu nessa lista de servidores, né? Eu comecei a participar, passar um pouco do que eu conhecia sobre legitimação fundiária, sobre o fluxo de processo, e a gente chegou hoje num estágio que eu posso dizer assim, ó, completo de cadastros e de monitoramento, basta que o sistema seja alimentado. Então, hoje nós temos um sistema consolidado, apto, trabalhando, funcionando, e a legitimação fundiária hoje passa através do Hub Digital. Não tem mais outra forma de planilha, papel, caneta, descartar totalmente esse tipo de fluxo de processo aí. Nosso grande parceiro no processo, né, na implementação da ferramenta, é a Procepa. A Procepa, então, foi quem desenvolveu para nós o programa. A gente optou, então, por fazer isso tudo com a Procepa em função de ter a necessidade de ter esse banco de dados permanente. A gente precisa, daqui a 50 anos, saber quem é que foi que a gente titulou no lotezinho lá do loteamento Pereira Franco. Né? Então, a gente precisa ter esse dado perene para sempre. A gente também quer muito trabalhar por interoperabilidade de dados com outras plataformas que a município utiliza, seja com a plataforma de IPTU, do DEMAI em relação às contas d'água, a base do SUS também é importante para nós, para a conferência de endereços, por exemplo, do morador, enfim. A ideia é que a gente possa fazer esse processo bem transversal, conversando com todas as áreas, até mesmo, né, no CAD único, daqui a pouco inserir os dados de regulação dentro do CAD único dessas famílias. Então, a gente, com o tempo, quer fazer todas essas pontes, né, que o sistema possa conversar com outros sistemas que o município utiliza também, né, em relação a esse morador, e a gente tem um controle um pouco maior de quem está sendo titulado, o que acontece nessas regiões em que a gente está trabalhando em regularização fundiária. Bom, vamos lá, né? Os colegas estão tudo participando aí. Quantas vezes se perdeu um processo, né? Quantos de nós aí não foi procurar um processo, abriu um processo e não sabia onde ele estava? Eu no começo, lá antes de trabalhar, antes de ter o sistema, o que a gente estava trabalhando, para achar um processo, às vezes era uma briga. O morador chegava lá, eu quero informações sobre o meu lote. Para achar esse bendito desse lote, para achar essa quadra, esse morador em algum lugar. Achar uma agulha no palheiro, muitas vezes, 10, 15 mil processos, tem que procurar ele lá. Hoje eu posso te afirmar, se o morador que chegar ali e tiver cadastrado dentro do sistema, basta ele me falar o nome dele, basta ele me falar o CPF dele, se ele não sabe a quadra, lote que normalmente ele não sabe, ele vai me falar o nome da mãe, do pai, e eu vou encontrar o processo dele com um clique. Acabou essa função de ter que estar buscando planilha ou perguntando para alguém, Simone, tu te lembra de tal coisa? Alguém lembra desse fulano, que lembra desse caso? Fácil da gente identificar dentro do sistema, ficou bem mais simples de fazer. Depois vou tentar apresentar para vocês ali um cadastro, um fluxo de processo ali para mostrar como o sistema funciona. Vou passar aqui passamos aqui, né? O que passa? Deixa eu falar um negocinho. Aí. Agora. Estão enxergando, gente, tá? Não apareceu notícia de novo aí, né? Isso. Aparece o Jardim da Amizade para vocês? Apareceu ali, né? Hoje, tá, gente? Deixa eu ver. Luciano, é o Jardim da Amizade que aparece na foto? Não, está aparecendo a apresentação. Versões do sistema. Não, mas está o loteamento Jardim da Amizade lá no celular que aparece na foto. Isso. Sim. Não, isso sim. Isso aí. Digamos assim, eu começar a detalhar o sistema para vocês, tá? Nós temos 3 versões hoje do sistema Hub Digital, tá? Que é a função web, tá? Que é a que a gente utiliza no nosso escritório, que é utilizado também pelas empresas, tá? Que é o que contempla todo o banco de dados do sistema e que tem todo o fluxo de processo ali dentro. Esse é utilizado no escritório, no nosso computador, na nossa máquina, que é a versão web. Tá? Que é o que a gente utiliza diariamente. E ali, depois eu vou apresentar para vocês, se desenvolve tudo, monitoramento, fluxo, geração de documentos, tudo de forma automática.
Então, essa versão que foi, entre aspas, desenvolvida para a gente trabalhar lá no escritório. Nós temos a função campo, que é uma versão de aplicativo que foi desenvolvido para a equipe de cadastro. Essa funciona hoje até de forma offline também, que os agentes de campus vão a campo, tá? E lá dentro da comunidade, seja através de uma visita ou através de um plantão, eles vão cadastrar com dados bem mais simplificados. Então, vai botar o nome do morador, vai botar o telefone dele, ele vai pegar os dados básicos, tá? Para fim de agilizar o cadastro em campo e vai coletar toda a documentação de forma digital. Ou seja, não tem mais que pegar papel, trazer xerox de morador, enfim, não precisa nada. A única coisa que a gente não conseguiu avançar e está dentro dos nossos planos também, que seria a assinatura digital nesse momento. Aí a gente zera completamente o uso do papel. Tá? Então, a função do campo seria essa. Tem um aplicativo que os nossos agentes utilizam em campo e fazem lá. E, para mim, acho que é a cereja do bolo, tá? Que é para a gente poder atender a comunidade, que é o Rio Cidadão. Esse aplicativo Rio Cidadão é o morador, o interessado que já possui o cadastro dentro do núcleo urbano, tá? Através do seu CPF, ele vai fazer o login dele via GovBR e, a partir dali, ele vai conseguir ter todas as informações do seu lote. Ele consegue enxergar ali o cadastro dele, toda a documentação, o nome do pai, o nome da mãe, enfim, todos os dados sensíveis são dele através de um login único. Ele vai ter a documentação dele disponível. Se ele identificar ali algum tipo de divergência de informação ou falta de documento, ou ele quer acrescentar um documento, comprovante de residência, seja a certidão de nascimento que ficou faltando, não foi colocado em campo lá, ele vai inserir isso de forma automática ali dentro. Ele pode fazer isso de forma automática, ele pede ali uma solicitação de atualização, o sistema me avisa que o morador solicitou ali uma troca de documento ou um documento novo, eu vou analisar, lá a nossa equipe analisa, valida aquilo ali como sendo o documento do morador e esse documento passa a ser parte do processo dele. Para mim, a grande cereja do bolo é essa, porque é o que dá o retorno ao morador, ao interessado. Transparência de dados. A transparência. Né? A gente sai do nosso nicho aqui, do nosso dia a dia, que somos nós, e partimos direto para o interessado, que é o morador, que normalmente ele liga, pergunta, quer saber como é que está o processo e tal, ele pode fazer de forma do seu celular, do seu computador em casa. Acho que para mim é a grande cereja, o grande avanço da justiça social, como a gente fala, tá? Pessoal, se vocês quiserem ir mandando perguntas para a gente via chat, para a gente ir respondendo, conforme for a pertinência do que a gente está falando aqui, nós vamos responder. Anderson, eu li suas 3 perguntas, mas como ela não está relacionada direto aqui à nossa apresentação, no finalzinho eu respondo as suas perguntas, tá? Bom, agora para falar em consolidação, tá? Como a Simone falou, a gente tem trabalhado talvez uns 6 meses de forma mais efetiva dentro do sistema, dentro do Hub Digital, tá? E a consolidação, gente, ela veio através justamente da criação do Hub, tá? Do escritório. Porque enquanto a gente estava trabalhando de forma de implementação no sistema beta, alguns ajustes eram necessários antes de realmente consolidar isso, tá? Houve aquela questão de treinamento, capacitação e tal. E a consolidação do escritório hoje, com essa criação hoje da aproximação de várias frentes, no caso, equipe técnica, equipe de campo, equipe de análise, equipe de cadastro, a parte jurídica, todos trabalhando de forma sincronizadas no mesmo ambiente, realmente alavancou. Foi o que deu um salto no sistema. Hoje não se cogita trabalhar fora do sistema, não se cogita mais abrir um processo, vou abrir, não sei aqui, vou deixar para cá. Não, hoje não tem mais aquela necessidade de enviar processo, liga para o fulano, abre para mim esse processo na minha unidade que não está aberto. Todos estão trabalhando de forma sincronizada lá dentro. Os colegas trazem as suas sugestões, trazem os seus pareceres, apresentam sugestões de melhorias. Então, isso faz com que também o sistema se desenvolva de uma maneira mais natural. E essa consolidação se deu também através da criação do escritório. Começamos a implementar isso, disponibilizar a versão web para as empresas parceiras, né, Simone? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre empresa parceira. Quero falar primeiro sobre o escritório, né, Alex? O escritório, na verdade, ele é uma estrutura nova dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Ele é um órgão da Procuradoria-Geral do município, que se chama EREURG, Escritório de Regularização Fundiária. Então, toda a equipe técnica que trabalha com regularização, diretamente com regularização, está lotada nesse escritório. Ele é multidisciplinar, apesar de estar na Procuradoria, ele é um escritório multidisciplinar, cuja incumbência é tratar dos procedimentos de regularização fundiária, na parte administrativa,
e todo o relacionamento com o judiciário, com os cartórios, com o Ministério Público, todas as interfaces que tiver que serem feitas, o escritório o faz, inclusive com os órgãos internos da prefeitura, com as outras secretarias, ou externos também, com o governo do estado, com a União Federal, quem quer que seja. Então esse é um papel do escritório de regularização fundiária. Então lá no escritório, eu estou atualmente como diretora, certo? O Alex é nosso gerente de análise e processamento administrativos, mas a gente tem lá no escritório biólogos, engenheiros, arquitetos, assistente social, assistentes administrativos, agentes comunitários, enfim, é uma equipe multidisciplinar que cada um na sua expertise, na sua incumbência, né, trabalham os procedimentos em conjunto com a gente. Então, isso que o Alex falou, de estar todo mundo no mesmo lugar. A gente concentrou a equipe no escritório e trata especificamente dessa matéria, né? Outro ponto que falou das empresas. Então, o que acontece? Na regularização fundiária, tem certos procedimentos que são atos administrativos, cuja incumbência de execução são específicas do poder público e dos servidores públicos. Então, quem emite uma SRF, por exemplo, só é o município. É uma incumbência do município. Quem reconhece o direito do morador a uma propriedade é o servidor público, é o órgão público, é o município que tem que fazer esse reconhecimento, e o faz através da análise jurídica na procuradoria. Quem é que instaura uma REURB? Quem é que diz esse núcleo é um núcleo urbano informal consolidado, vai ficar aqui e aqui nós vamos melhorar ele? É o município. Mas tem outros serviços técnicos, né, estudos e levantamentos que podem ser contratados e que servem de base para o nosso processo administrativo. Então, não existe regularização fundiária, gente, sem uma topografia, sem um levantamento planeoaltimétrico da área, que é justamente uma foto em mapa, em planta, do que existe lá. Das ruas, dos lotes, das árvores, do curso d'água, enfim, todos os elementos que tem naquele local são topografados, colocados em planta, e essa planta é que é o nosso início de análise administrativa. Tem que ser feita uma demarcação do perímetro dessa REURB, tem que lançar as matrículas originárias em relação a essa gleba, a gente tem que, por exemplo, elaborar o projeto urbanístico. Então, todos esses estudos, todos esses elementos, eles podem ser contratados pelo município ou pelos próprios moradores. Os moradores podem se organizar e contratar uma empresa, um profissional que desenvolva esses estudos e esses levantamentos e submeta a análise do município, assim como é, por exemplo, a aprovação de um loteamento, de um parcelamento do solo, de um desdobro, de um desmembramento, que o escritório de licenciamento lá da SMAMUS, né, faz análise e aprova os projetos. Na regularização é a mesma coisa. Inclusive, na parte urbanística, de licenciamento urbano ambiental, quem faz análise não é a Procuradoria, é a Comissão Técnica, que está vinculada ao escritório de licenciamento. Então, para vocês verem como é que é essa interdisciplinaridade que eu estou falando aqui, onde várias pessoas atuam dentro de um processo dessa envergadura. Então, a gente tem as empresas que podem fazer, inclusive, o cadastro desses moradores, eles podem ir lá, coletar em campo os documentos e nos entregarem. Como é que eles nos entregam? Através de uma pastinha cheia de papel? Não. Eles acessam o REURB digital, ganham uma senha que a gente cadastra eles, né, e tem a responsabilidade de conferir quem é o morador de cada lote, junta a documentação com essa comprovação, uma foto do imóvel, um documento, enfim. E o REURB faz para nós, então, todo esse filtro e todo o controle do processo administrativo. E aí a gente tem um ganho de tempo com relação a isso daí, porque acabou aquela função ou da empresa chegar aqui com uma pasta cheia de papel, ou chegar aqui com um pendrive, ou mandar um e-mail, que muitas vezes vinha o link corrompido, alguma coisa assim. E a resposta, o retorno também das inconsistências é de forma online, então a equipe de análise já recebe aquela documentação, analisa, dá o retorno imediato para a empresa, olha, está faltando tal documento, isso aqui não encaixou com aquele de lá, e a empresa também já recebe essa inconsistência. Estamos com dúvida, é a dona Maria ou o seu José que mora nesse lote? Né? Não está claro a documentação, então a gente pede, né, para a empresa complementar, ou a gente mesmo vai a campo e verifica essas informações, mas a gente trabalha na dúvida, isso, e não no geral. O geral, a documentação entra de forma organizada. Se a gente ficou com dúvida, a gente vai a campo. Exatamente. Vamos lá. Para falar um pouco sobre sustentabilidade, tá? Que é outra vantagem, outro grande avanço do sistema, tá? Do REURB digital. A gente praticamente zerou a utilização de papel nos nossos cadastros, tá?
Hoje tudo é feito de forma digitalizada, escaneada, diretamente dentro do sistema. Então, qualquer morador que pense, vou levar um xerox, vou tirar isso, vou tirar aquilo, não existe mais. Vão perder meus documentos na prefeitura. Exato. Vou entregar meu contrato da prefeitura e vão sumir com meu documento. E quantas vezes, mano, eu tive cadastros ali de pegar documento original do morador, lá no nosso banco ali de estoque ali, e olhar lá, o documento original foi trouxeram do morador. Então, às vezes, o custo de fazer isso aí era muito grande. Hoje não tem mais. É tudo digitalizado. A única coisa que a gente necessita ainda hoje, tá? Porque existe uma dificuldade com relação à assinatura validade digital, que é o nosso formulário que o morador, como tudo é autodeclarado, entre aspas, tá? O morador precisa concordar com aquilo, então a gente ainda precisa da assinatura dele. Mas hoje, sei lá, de 10 papéis que nós pegamos, a gente pega um. E essa vulnerabilidade, ela não é do sistema, ela é do próprio morador, porque como eu estou trabalhando com pessoas de interesse social, muitas vezes acessar um GovBR para uma assinatura digital é algo muito difícil para uma pessoa idosa ou para uma pessoa que sequer consegue mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, a gente não quer também criar restrição ou algo insuperável para o morador. Ele não vai participar do processo porque não consegue assinar via GovBR. Não, então a gente mantém outro formato para que a gente consiga dar acesso universal aos nossos processos. Exato. E a responsabilidade com relação ao meio ambiente, né, não é só com relação à prefeitura como um todo, não, como órgão, e sim como cidade, tá? Como sociedade como um todo. Porque justamente o fato de a gente conseguir disponibilizar o sistema hoje também para as empresas, tá? Elas não pagam nada por isso, a gente simplesmente disponibilizou para que eles possam fazer isso. Eles também não têm mais a necessidade de exigir do morador um xerox ou um documento, eles também não têm mais a necessidade de nos entregar papel físico. Então, eles entregam para nós apenas o documento digitalizado ali dentro, e é mais que provado, tá? Que a ideia é como sustentabilidade como cidade, e não apenas como prefeitura. Dentro do nosso órgão, a gente zerou o papel. Não, vamos tentar zerar o uso de papel em toda a cidade, em todas as coisas. Se puder, a partir de nós, a iniciativa de achar uma solução para diminuir, que parta da gente mesmo, que foi através do web digital que a gente conseguiu fazer também essa redução. E quando a gente fala em digitalizado, gente, pode ser uma foto do celular. Faz uma foto da identidade do celular e insere no sistema. É isso que a gente está falando. Então, essa simplificação, né? Vejam, uma simplificação para a gente dar um título de propriedade para as pessoas. Se vocês forem fazer uma compra e venda, você tem que ir num tabelionato. Você tem uma lista de documentos para entregar para o tabelionato, certo? Para poder validar. E depois você tem que ir lá no registro de imóveis, entregar aquela escritura pública que foi lavrada no tabelionato para poder fazer transferência de imóvel. Aqui nós estamos falando em atribuir um título de propriedade, onde o poder público faz o reconhecimento dos moradores via sistema, com fotos dos documentos. E a gente não envia, vejam vocês a facilidade que a gente tem hoje, a gente não envia para o cartório esses documentos, no registro de imóveis. A gente faz uma lista, e a responsabilidade dos dados que estão na lista é do município. E no nosso caso, quem elabora a lista para nós, para mandar para o cartório, é o Rio Digital. Hoje é o sistema. Mas nada de fazer manual mais. Então, vejam a facilidade que esse instrumento trouxe para o nosso trabalho e nos permitiu, para mim, é o grande ganho, né, do Rio Digital, que é trabalhar em escala e a gente poder entregar cada vez mais para o cidadão muitos títulos de propriedade, que é o que a gente quer fazer no nosso dia a dia. Eu deixei um espacinho agora aqui, tá, para falar sobre evolução, tá? Porque também a criação do escritório e a estrutura que a PGM hoje disponibilizou para nós dentro do escritório, tá? Ele também nos permite pensar em sugestões e melhorias e avanço do sistema. Até o próprio espaço que está sendo disponibilizado hoje para a gente apresentar é um espaço, é um comprometimento, um espaço que a PGM abriu para poder divulgar o sistema, tá? Então, hoje a gente tem, justamente com a nossa equipe lá e com as dificuldades que a gente encontra dentro do campo ou dos processos, pensar, projetar melhorias do sistema é possível. Eu coloquei algumas ideias, por exemplo, que estão em pautas que a gente pode colocar, que seria o registrador, o pessoal que trabalha com o Varela vai saber bem disso daí. Vamos lá, a dificuldade de levar uma CRF, aquele monte de papel ou PDF, ou ficar refém de ter que utilizar o sistema do registrador para entregar documento, receber documento. Se nós temos uma versão campo, tá? Temos uma versão web, temos uma versão cidadão, por que não criar uma versão registrador? Por
que não criar uma versão onde a gente disponibilize um sistema, uma versão para o registrador, que eles acessem de lá e toda essa documentação possa tramitar via REURB digital, nossa CRF, nosso pedido de matrículas, nossas plantas, enfim. Por que não pensar? Mapas georreferenciados, por que não projetar também que todos esses lotes, esses dados estejam de forma já georreferenciada? A gente pode projetar isso aí. A assinatura digital, daqui a pouco facilitada, simplificada através de uma digital do morador, para não precisar assinar, ou através da assinatura diretamente no celular ou no tablet, que a nossa equipe faz. O relatório, geração de relatório com quantitativos para tomada de decisões, também pode ser projetado de se fazer mais e avançar em melhorias. Famosos BIs, né? E hoje nós temos já essa vinculação dentro da PGM mesmo. Uma independência, daqui a pouco, de fazer com que o REURB lá na frente possa ser o validador oficial dos nossos processos, sem depender hoje de uma assinatura do SEI. Por que não projetar, por que não pensar? Hoje a estrutura que a PGM nos fornece, é possível sim pensar em melhorias nesse tamanho, por mais grandes que sejam, só que se não pensar grande, a gente também não sai do lugar, né? A gente continua sempre parado, sentadinho atrás da cadeira, ali, sem projetar melhorias, tá? Então, acredito que hoje, sugestões que vêm dos colegas, e eu botei algumas ideias básicas aqui, mas ao longo do tempo, do período, a gente vai cada vez coletando melhores, e a estrutura oferecida hoje aqui que a gente tem, Simone, realmente deixa a gente bem otimista com relação a melhorias que a gente pode enfrentar ali no sistema, tá? A PGM tem um trabalho muito interessante na transformação digital, que nos dá um suporte e permite com que a gente faça, de fato, implementar ferramentas de inovação sensacionais. Então, estamos aqui, né? A gente é bem criativo, né? A gente vai deixar por nós, a gente não para, viu? Raquel e turma, aí, se preparem, estamos aqui, ó. A princípio, gente, com relação à apresentação do sistema, seria isso daqui, tá? Eu quero, se sobrar um espaço, acho que temos tempo ainda, tá? Eu vou tentar compartilhar a tela e vou tentar fazer um cadastrinho bem básico, completar o fluxo de processo ali dentro, para mostrar o sistema em funcionamento. Isso aí, essa é a ideia. Vamos lá. Eu só vou tirar o compartilhamento desse aqui e vou compartilhar com vocês a tela, que seria do outro REURB, tá? Esse aqui é o sistema, tá, que a gente utilizou para fazer os testes, tá? Então, eu só vou tentar fazer um cadastro para vocês ali bem rápido, um cadastro de avanço de fluxos, para ver o tempo. Existe pessoa que já trabalhou com isso, vai saber do que eu estou falando, tá? Então, vou tentar avançar um cadastro bem rápido ali, para mostrar para vocês como é que funciona. Depois eu vou apresentar o sistema como que nós temos hoje, tá? Isso aqui é a porta de entrada do sistema, né? Então, a gente entra como entra no SEI, né? Coloca o nosso login e senha, que é o mesmo de toda a prefeitura, né, e entra no sisteminha. Esse aqui é um ambiente de homologação, tá? Ele não é o que a gente tem cadastrado oficialmente hoje, depois eu troco para mostrar para vocês. Nós temos um mapinha ali, como vocês podem ver, com uma legenda do lado, que já identifica a situação de cada lote. Localiza ele, né? Onde é que é o meu loteamento? Bem fácil. Já que é meu núcleo urbano informal que eu vou regularizar. Então, ele aparece no mapa, né? O pontinho dele onde ele está. Como você pode ver, hoje é um loteamento fictício, tá? Até porque eu não posso trabalhar com dados dos moradores sensíveis aqui, então a gente tudo é meio que imaginário aqui, tá? A gente utilizou para fazer testes. Eu vou começar cadastrando, tá? Vou cadastrar para vocês uma quadra. Vamos cadastrar uma quadra C para vocês verem, ó. Quem... Número do 6. Criar automaticamente. Ele vai criar automaticamente para mim um vínculo com SEI lá, tá? Mas também é sempre fictício, tá, pessoal? Não vou criar um processo atual. Isso a gente não falou para o pessoal. Na verdade, o que acontece? O REURB digital, ele abre um SEI para nós e ele alimenta esse SEI com todos os documentos que a gente está inserindo aqui no nosso processo, tá? Então, a gente não precisa fazer o trabalho duplo de jogar no sistema do REURB digital e depois abrir um SEI e jogar a documentação lá dentro. Não, ele já abre automaticamente o SEI do lote e já gera a documentação dentro do SEI, e não só o SEI, né? Todo a análise administrativa que a gente faz via REURB digital, ele transforma em atos administrativos dentro do SEI.
Tá? Aquela situação que eu tinha que abrir, às vezes, 300 processos, tá? No núcleo, banco com 300 lotes, tá? Hoje eu posso criar os 300 de uma vez só, tá? Ele abre automaticamente para mim lá, sem essa necessidade de um por um lá. Vou abrir só o lote 1 aqui para vocês, ó. Vou tentar fazer cadastro rápido para não atrasar muito o processo, tá? Então, hoje, se eu for fazer filtros e procurar a quadra C, eu posso buscar lá. Como eu falei, não tem mais processo perdido não, tá, gente? Eu criei a quadra C, tá lá, ó. Criei o lote. Ele aparece nesse formato, essa tela visual do cadastro, tá? Eu vou iniciar o cadastro desse morador. Vamos ter que criar um morador fictício aí também, tá bom? Matrícula nós não temos ainda, área, vamos editar a área, pessoal. Olha lá, ó. Vamos dizer que esse morador mora numa área de 300 metros quadrados. Bom lote, hein? Grande, né? Tá? E aqui nós temos as informações básicas dentro da legislação, aquilo que a gente precisa para fazer o cadastro do morador, tá? O lote, vamos colocar, não é em condomínio, é um lote individual. Por exemplo, a gente pode ter um lote onde tem 2 casas sobre aquele mesmo lote, né? Uma coabitação. Então, a gente pode titular os 2 moradores, que, né, as 2 famílias que moram lá. Interesse sim, área pública não, e área pública ele tem essa divisão, porque se for área pública ele já direciona diretamente para a fundiária, a gente não pode dar um título de posse lá, tá, gente? E aí a gente vai... a Lei 13.465, gente, ele permite que a gente faça regularização fundiária, tanto de áreas públicas quanto de áreas privadas. O procedimento é o mesmo, mas a gente tem alguns requisitos para análise do procedimento administrativo, se for área pública ou se for área privada. Mas o procedimento em tese é o mesmo. A tramitação vai ter as suas peculiaridades conforme for a origem da matrícula dessa área. Então, eu registrei tudo lá, tá? Tudo nós tínhamos o cartório, o registro de imóveis, qual vai estar lá, o lote, seria o nome de moradia própria, semestre, tudo a gente preencheu de acordo com a análise do cadastro do morador lá. A gente regulariza comércios também, igrejas, tudo que está lá no nosso núcleo, a gente parte daquela situação dada e regulariza, né, avalia a processo de regularização de tudo que tem lá, da sapataria, da padaria, do mercado, né, de todas as moradias, das igrejas, enfim, tudo que está lá. Vou cadastrar o lote do Varela lá, Siqueira Campos 1300, vou botar endereço fictício, vai sair de brincadeira, viu, Varela? Bom, os dados do lote foram preenchidos. Eu preciso cadastrar agora o interessado, tá? Vamos lá, vou pegar um interessado qualquer, ó, tipo um número de CPF básico, assim, de fictício também, tá? Para não apresentar dados de ninguém, tá bom? Mas vamos lá, vou pegar um nome de morador, vai ser a dona, seu regularização, ó. Fundiária. Regularização fundiária, vamos criar um CPF para ele ali, 779. E a mãe dessa pessoa, coitada com esse nome. 7020. Vamos lá, a gente também fictício. Nome da mãe, vamos colocar lá, se o nome é regularização, a mãe vai ser o pai, vamos lá, o nome da mãe vai ser a legitimação fundiária. Graças a Deus não foi meu nome, eu queria botar meu nome aí. Legitimação fundiária e o pai vai ser a legitimação de posse. Nacionalidade, vamos botar brasileira. Sexo, vamos botar feminino. Preferência da mulher, tá? Exatamente, eu vou comentar que um dos objetivos da lei, a lei protege a mulher na questão da propriedade, não só a lei da REURB, como outras leis da política habitacional, elas têm esse dispositivo que a gente titula preferencialmente a mulher. Então, nas nossas regulações fundiárias, a gente tem a concessão de títulos num grau muito maior para as mulheres. Cadastro rápido, tá vendo, pessoal? Informações básicas dos moradores, tá? Se possui outro imóvel, isso é uma questão legal também, a gente agora que não. Tipo de vínculo com o imóvel, também a gente vai colocar possível titular. A gente pode ter outras situações, pode ser apenas um morador no lote. O endereço é o mesmo do lote, eu posso cadastrar e-mail, posso cadastrar um telefone, tá? Então, ou seja, o cadastro do morador está completo. Eu já tenho a dona regularização fundiária lá, ó. Cadastro. Detalhe para quem trabalha com legitimação, ó. Esse CPF ele já está cadastrado, ou seja... Ele apareceu? Ele apareceu também. Ele apareceu. É o mesmo CPF que eu tenho cadastrado, são tudo simulações, tá? Então, ou seja, o sistema funciona, já me identifica que esse morador possui um processo lá. Então,
Então, eu sei que ele já existe outro cadastro. É uma informação importante, né, para a gente saber se a gente já titulou ou não um morador numa outra regularização. Então, a gente tem esse filtro aqui pelo sistema. Tendo o cadastro dele, eu venho ali no anexar os documentos, agora eu vou começar a anexar a documentação do morador, tá? Vamos selecionar o arquivo, vou pegar lá no meu pendrive que eu trouxe para cá. Ele pode ser direto do celular, né? Celular também, exatamente. Vamos pegar ali a comprovante de endereço, estado civil, CPF, formulário de atendimento. Vamos lá, deixa a foto, vou botar a foto lá em cima depois para vocês verem. Abrir, e aqui eu vou começar a marcar os dados que tem ali, comprovante de endereço, vou botar marco legal, já aqui como fundiária, o CPF do morador, o estado civil, vou botar a certidão de nascimento dela. E o quando a pessoa é solteira, gente, né, o documento que a gente junta para comprovar o estado civil é a certidão de nascimento. Se for casada, é a certidão do casamento, de viúva é a certidão de óbito, e a separação tem que constar a verbação do divórcio na certidão de casamento. Tem o cadastro dela completo, eu posso botar a foto, normalmente a gente usa como para fins de informação, tá? A gente sempre utiliza uma foto, o pessoal do campo costuma ir a campo pegar uma foto, vamos botar a fotinho do lote da pessoa lá, ó. Vamos salvar, vai ficar a foto aparecendo para nós da casa do morador ali, ó. Bonitinha a casinha, tá? Cadastro pronto, tá? Documentação completa, o nosso agente de campo ou a empresa coletou tudo. Tem outros tipos de documentos, vai lá, comprovante atual, contrato de compra-venda, todos podem ser anexados. Toda a documentação do morador ali embaixo no cadastro dele, tá? Onde o cadastro interno esteja completo, eu vou concluir. Ele vai me dizer lá, ó. Comprovante de residência só, ele me dá gatilhos, dizendo que alguma coisa está faltando. Eu tenho isso lá dentro? Ele faz o filtro dos documentos, tá? Né? Então, depois, então, o agente, né, no caso, o Alex, a equipe dele, vai verificar se esse documento é obrigatório ou não. Se ele não tem esse documento, eu posso esse título, eu tenho que dar outro. Então, a gente faz um checklist e o sistema nos dá os alertas para que a gente faça esse checklist corretamente. Assim como ele me deu interessado lá, já cadastrado no quadral lote 4, tá vendo? Mas, enfim, ele me avisou lá e quer saber se eu quero continuar. Não vai deixar eu concluir sem me perguntar, tá? Então... Simone, mas então o sistema faz tudo sozinho, não tem que ter inteligência humana? Não, porque a gente tem que fazer as análises e conceder o título conforme os requisitos que aquele morador atinge. Então, vem de a gente poder fazer uma análise técnica dos dados que o morador apresenta e atribuir para ele o melhor título de regularização fundiária, se nós pudermos atribuir um título, porque pode ser que tenha algumas hipóteses em que a gente não possa ter esse título, né? E aí vem alguns impedimentos legais que também a gente tem que avaliar. Então, todo o cadastro dele já veio na informação técnica, foi gerado automaticamente. Eu só vou fazer uma descrição, aí cabe ao agente me relatar o que aconteceu em Campo Largo, fica a critério dele, e passar as informações do que ele encontrou lá, tá? Se eu prosseguir, ó, automaticamente ele vai me gerar, vai me linkar esse documento lá no SEI para mim fazer a validação. Ele sempre me avisa, me pergunta. Então, eu estou lá no SEI, ó, tá ali os dados do morador, o cadastro feito, realizado pelo agente, a assinatura base, que a pessoa já conhece. Primeira etapa foi concluída, tá? Ou seja, hoje esse cadastro ele está concluído. Qual é a próxima fase? Iniciar a análise. Por que análise? Vai cair no setor lá que o pessoal vai começar a olhar. Bom, tem uma certidão de nascimento, tem o comprovante de endereço, mas a certidão é do João, o comprovante é da Maria, o cadastro é do Zezinho. Não deu certo, correto? Tem que voltar, tá errado. Mas vamos lá, tá tudo certo o cadastro? Vou avançar a análise. A análise está concluída, está certa? Vou iniciar a fase de despacho, Simone. Tá? Que é a parte anterior à tua homologação lá. Aqui vem outra vantagem do sistema, tá? Documentação habilitatória. Basta que eu selecione ali, ó, e ele vai salvar a documentação, vai juntar esse documento e vai anexar para mim lá no SEI, tá lá a documentação. Olha que legal, gente. Joga dentro do SEI. Toda a documentação do morador tá lá, a informação técnica, ali o nosso formulário de atendimento, o CPF do morador, o estado civil, comprovante de endereço, tudo que foi anexado lá foi parar de forma automática no SEI. O que a gente precisa? Nossa pesquisa do banco de dados, correto? Ver se a gente já deu outro imóvel para essa pessoa, qual é a situação dela, se a gente está, enfim, tutelando o direito à moradia dela ou é para outros fins. Ele vai lançar aquela pesquisa e vai salvar para mim lá dentro se aquele morador tem ou não algum tipo de informação dentro do sistema. Tá lá, nossa pesquisa no banco de dados, tá? Também está assinada, completa.
Agora, eu preciso concluir o despacho, que é o pré-homologação. E ele continua me avisando que o morador está lá no todas as etapas, não vai passar nunca, tá? Ou seja, não tem como ele me enganar. Tá? Ele vai dando alertas. Tá? Vamos lá, eu vou fazer o despacho. Morador, vou botar básico, tá? Morador cadastrado, só para a gente concluir, tá? Unidade do SEI, aí eu relato. Prosseguir, vai me dizer de novo que eu preciso assinar minha informação lá no SEI, tá? De novo, ele anexou para mim lá no processo. São as validações que são obrigatórias. Como eu falei, em algum momento, se a gente tiver conseguir projetar os validadores diretamente no Rio Digital, a gente descarta isso daí. Tá lá a nossa informação técnica. Agora vai a Simone, vai olhar meu despacho e vai homologar o processo lá. A gente tem um verificador e outro homologador. Então, são duas instâncias de pessoas que fazem análise desses documentos. A Simone concordou com o meu despacho, concordou com a minha análise, ela vai homologar meu processo. Ou ela vai me devolver dizendo, olha, você fez tudo errado. Tá? Mas o nosso erro, chance de erro aqui não, é muito muito pequeno, zero. porque o sistema filtra tudo para nós, Zero, né, zero. gente? Bem tranquilo. Tá? Não, a chance de praticamente impossível, assim, ó. O sistema realmente ele funciona de uma maneira difícil, porque ele vai te alertar o tempo todo com alguma inconsistência lá. Agora, a gente chegou no processo de legitimação do morador, tá? Que é a fase que a gente vai emitir o título de legitimação fundiária para esse cidadão. Também muito simples, ó. Ele vai emitir o título, eu vou escolher o título simples lá para o morador, vai para o civil, ele já gerou para lá, eu vou escolher qual é a unidade que eu quero colocar. O texto já está pré-inserido, né, dentro do sistema. Ele tem o template lá, claro, tá ali o título de legitimação fundiária. Só o texto, só que é a simulação, ele já está adequado dentro do nosso sistema lá. O morador está titulado. Então, aí está o título atribuído ao morador, reconhecendo o direito dele, ou de propriedade ou de posse. Vou concluir a legitimação dele. E agora eu vou começar a fase de publicação. O que seria a fase de publicação para nós? Seria a criação da lista de legitimados, que quem trabalha com isso também, acho que Varela, eu vi que a Mari também estava lá, deve ter sofrido muito com isso, tá? Então eu vou voltar lá nessa quadra, nesse lote, e vou selecionar ele, e pode ter quantos forem, pode ser, sei lá, 30 moradores, tá? E eu vou criar a lista de legitimados, tá? Vou botar C1, que é o lote que eu fiz lá, mas eu posso ter todos eles ali, tá? Uma lista gigantesca. Posso ter de 800 moradores, Alex? 300 moradores eu faço de uma vez só, tá? Então, tá, criei a lista de legitimados, ela foi parar aqui embaixo, deu C1, ó. Eu vou olhar a lista lá. A lista tá aqui, ó. O morador, os dados do morador estão todos lá, não preciso me preocupar. Tudo que eu cadastrei lá está registrado ali. A matrícula não está aberta, a gente vai precisar da matrícula dele, correto? Então, tá. Olhei, conferi que os dados são certos. Tá, deu alguma coisa que eu preciso editar? Eu posso editar também os dados ali dentro de alguma forma antes de concluir a lista. Vou concluir a lista de legitimados. Está concluída. Só fazer o edital e enviar lá para o registro de imóveis, tá? Edital por quê? Porque a gente dá publicidade dos atos administrativos na regularização fundiária. Então, a gente dá publicidade quando a gente começa uma regularização na instauração da REURB, a gente dá publicidade na fase da notificação, que é quando a gente avisa o proprietário registrar e os bens que a gente está regularizando determinado núcleo. E no final, a gente publica quem está sendo beneficiado no nosso processo de regularização fundiária, cada morador que vai receber o seu título de propriedade. Concluir a fase de publicação, tá? Vou iniciar o registro, que agora esse imóvel está lá, esse morador está lá no registro de imóveis, tá? Qual é a próxima fase? Está no registro? Está no cartório. Veio a matrícula? Vamos anexar a matrícula do morador, tá? Ou seja, terminamos, né? Concluímos a nossa regularização. Tá? Vamos botar o número da matrícula lá. Qualquer número. Tá lá a matrícula do morador. O que eu tenho que fazer agora? Incluir a matrícula do morador, tá? Que foi indo no cartório. Como eu falei, nós tivemos um REURB registrador, ele pode fazer isso para nós lá, tá? Insere a matrícula no sistema. E que a gente vai ter a matrícula disponível, inclusive dentro do SEI. Tá lá.
Aí, se eu estou na dúvida, se eu emiti ou não a matrícula de determinado lote numa regularização fundiária, eu posso entrar naquele lote e olhar se tem matrícula ou não tem matrícula. Vamos lá. O Marquinhos foi lá, Simone, trouxe as matrículas para nós. O que o Marquinhos tem que fazer agora lá? Colocar a matrícula que ele trouxe lá do registro de imóveis, tá? Ele vai procurar lá a matrícula dele e vai anexar no processo, tá? Ele vai enviar a matrícula, tá lá a matrícula dentro do SEI do morador, a matrícula do cidadão lá. Matrícula recebida, qual é a próxima fase? A gente precisa entregar essa matrícula, a gente precisa de um termo de entrega, precisa do recibo. Também ele vai emitir de forma automática para mim com os dados do morador, não preciso mais escrever, tá, gente? Tá lá o termo de entrega, eu vou baixar, vou imprimir isso, ainda nós não temos a situação, o morador precisa receber, lá na frente a gente bota o dedão lá, assina, acabou o assunto, tá? Registra que ele retirou lá. Então vamos lá, anexar o termo de entrega. O morador já recebeu a matrícula dele, vou procurar o termo de entrega dele ali, ó, e vou anexar. Matrícula entregue para o morador, processo concluído. Hoje, quando eu for filtrar lá na quadra C1, matrícula entregue. Encerrou o processo de titulação do morador. Aí vem o gestor, vem a Simone Chato e pergunta para o Alex. Alex, eu quero saber quantas matrículas a gente entregou no loteamento, no loteamento que a gente botou aqui. Esse é o loteamento do Alex. Do loteamento do Alex. Quantas titulações a gente fez no loteamento do Alex? O Alex vai lá, filtra, sai um BI com o número de ultimações de cotas, né? E eu quero saber tudo, eu quero saber quantos lotes tinha naquele loteamento do Alex, quantos a gente titulou, quantos a gente não titulou e por que a gente não titulou, qual foi o problema que teve. Está lá no nosso cadastro as informações todas que a gente lançou, dizendo se o documento não fechou, se o morador não se apresentou, enfim. Suas dúvidas aí, Simone? Não. Temos 14 matrículas entregues no loteamento do Alex. Viu? Ah. E assim a gente faz núcleo a núcleo, né? Loteamento que a gente regulariza. Então, esse é o sistema. Né? A nossa ideia aqui hoje era apresentar para vocês o sistema e falar um pouco da REURB como um todo. Né? Eu acho que ficou bem claro para o pessoal, né? Se tiver dúvida sobre o sistema, a gente coloca aqui também. Vamos te devolver a palavra, Luciano, para ti poder nos fazer um bate-papo aqui das perguntas. Pergunta. Então tá, obrigado Simone e Alex pela palestra esclarecedora aí do nosso sistema de REURB digital. Nós temos, na verdade, 4 perguntas, Simone, e eu vou concentrá-las aqui, tá? 3 do Anderson e uma da Lara. Aliás, a equipe, depois tem que falar com o Fábio lá, porque a equipe parece que é ativa aí na palestra. Ah, coisa boa. Se quiserem fazer perguntas genéricas sobre REURB, também não sobre... É o caso deles. Sim, à vontade, né? Aproveitem, né? Ó, são as 3 perguntas do Anderson ali, tá? Uma, ele faz uma vinculação com o IPTU, né? A questão da contribuição. Aliás, Anderson, essa é uma das perguntas que mais a gente recebe e muitas pessoas, às vezes, não querem regularizar porque tem medo de pagar IPTU depois. Então, a Simone pode esclarecer essa questão aí do IPTU, qual é a relação que existe entre IPTU e regularização fundiária, né? A segunda, quando há um falecimento, né, do morador no meio do processo, o que pode ser feito? O Anderson, que também é advogado e trabalha nessa área aí de heranças, enfim, né? E por fim, né, certidão, emissão de alguma certidão que comprove que o imóvel está em processo de REURB, com aquele loteamento em que ele mora está em processo de REURB. Isso aí, o Luciano Gasparini faz muito dessas certidões. Também. Vocês também. Eu me lembro dele fazendo. E a Lara, que é residente lá da Paesc, né, ela pergunta sobre como é que nasce né, se ela pode ser iniciada em endividadão ou ficou um pedaço dela fora aqui. Vou botar toda a pergunta dela enquanto tu responde aí o Anderson. Eu vou começar pela resposta da pergunta da Lara, porque eu acho que é bem interessante para vocês saberem como é que a gente, né, qual é a origem, né, das nossas regularizações fundiárias. Então, a gente começa daqui para depois ir aprofundando um pouquinho. Então, Lara, é assim, acho que o que é importante dizer aqui, que a gente não trabalha com lote individual. E agora a pergunta completa aí, ó. Tá, a gente trabalha com núcleos urbanos informais, então seja com regiões da cidade, com bairros, né, que tem uma característica de um núcleo, né, pelo menos uma rua com casa dos 2 lados,
que não seja um lote individual, porque lote individual até tem uma divergência, né, dentro da lei da REURB, há entendimentos que a lei permitiria fazer regulações de forma individual, há entendimentos da doutrina que entende que não, que o objetivo é regularizar núcleos inseridos na cidade, enfim. Mas em Porto Alegre a gente fechou o entendimento de que a gente regulariza núcleos e não lotes individuais. Se a pessoa quer resolver individualmente o seu problema, ela pode procurar um advogado e o advogado vai atrás da melhor forma de constituir o direito daquela pessoa, que pode, inclusive, ser um campeão individual em relação àquele lote. Então, a gente trabalha com núcleos urbanos informais e a gente faz essa caracterização do núcleo. Mesmo que a pessoa venha individualmente aqui fazer esse requerimento, a gente não faz individual, a gente insere ela dentro do núcleo onde aquele lote, onde aquela moradora está inserida. Bom, toda regularização, gente, ela precisa ter levantamentos e estudos que embasem nossos processos. Então, ela custa dinheiro, eu diria, né? Ela tem um custo social, ela tem um custo financeiro, e a gente tem que ter uma responsabilidade em relação a quem vai custear essa regularização fundiária e a partir disso definir quem é o responsável técnico pelos estudos e levantamentos. Pode ser o município? Pode. O município pode pagar tudo numa regularização fundiária? Pode, certo? E há uma previsão legal para isso é uma política pública, o município então, oferta esse serviço público para o cidadão. Como é que é a porta de entrada, então, de um núcleo urbano informal que queira que o município faça tudo, pague? É o orçamento participativo. Existe uma fila de áreas a serem regularizadas e a porta de entrada para a gente priorizar uma regularização é o orçamento participativo. A gente faz todo um controle, as pessoas, né, as comunidades demandam no OP, vem para nós, a gente usa o dinheiro do OP, que ele é o orçamento participativo é uma designação de recurso orçamentário para a gente utilizar e contratar esses serviços. Então, vem o dinheiro vinculado àquela regularização, a gente contrata esse serviço através de licitação e começa todo o trabalho de regularização fundiária. Ah, mas eu não quero ir para o OP, eu não tenho interesse, eu quero fazer de uma outra forma. Pode? Pode. O núcleo pode se organizar enquanto comunidade, como todo mundo, através de associação cooperativa ou uma comissão de moradores, a formato não interessa, e eles se responsabilizam pelos estudos técnicos e contratam um profissional para fazer a topografia, projeto, etc. E a gente trabalha em parceria, eu digo sempre, né? O município estabelecendo toda a orientação técnica, jurídica, técnico, social para aquela comunidade e eles fazendo os estudos técnicos necessários para que a gente possa analisar e aprovar os projetos e poder fazer essa roda girar. Então, são duas formas de entrada, ou através do OP, onde o município custeia, ou através da contratação pela comunidade, onde quem se responsabiliza financeiramente, tecnicamente, são os moradores. Como a comunidade poderia fazer essa demanda via orçamento? Via assembleia, esse orçamento participativo. Então, tem todo um sistema que é comandado pelo município de como a gente demanda no OP. O serviço de regularização fundiária pode ser demandado no OP, como o serviço de saúde, como o serviço de pavimentação de via, enfim, é um serviço público onde a comunidade vai lá, prioriza a demanda, elege os delegados, vota em primeiro lugar, entra aqui, entra para nós. A gente simplesmente recebe essa designação do orçamento participativo. Então, essa é a porta de entrada para o município pagar. Tem duas modalidades de REURB, acho que isso é importante a gente colocar também. Tem a REURB-S, que é de interesse social, onde o município custeia e é responsável por tudo. E a REURB-E, que é de interesse específico, onde os moradores têm essa responsabilidade pelo custeio da regularização. Tá? E a lei é bem clara nessa divisão entre REURB-E e REURB-S. REURB-S, de interesse social, é aquela que tem até uma faixa de renda dos moradores de 5 salários, né, do morador. Acima de 5 salários mínimos é uma REURB-E. Na REURB-E, o morador, ou o proprietário registral, ou, enfim, o responsável, é quem custeia a regularização. Ela não é gratuita. E quem paga é o morador ou o seu eventual interessado na regularização fundiária. Né? Na S, que é de interesse social, o custo é do poder público. Tá? A gente pode ter situações de REURB mista, onde a gente tem lotes com características de S e lotes com características de E.
a gente estabelece uma tramitação pela preponderância, ela é preponderantemente S ou E, e os lotes com características diferentes, a gente dá um tratamento diferente. O tratamento basicamente é em relação à gratuidade do procedimento e a questão da possibilidade de regularização em área de preservação, que tem regras diferenciadas. Gratuidade tem outra característica importante, Luciano, me ajuda aí, na S, ela é gratuita e, enfim, custeada pelo município, tá? A responsabilidade fica no município em relação a isso. Então, tem, na hora do licenciamento, também, se ela é S, ela tem uma série de benefícios que a lei prevê, né? Então, a lei facilita a regulação de interesse social, cria requisitos diferentes na hora da aprovação do projeto, principalmente na regularização em APP, e em relação a custos de compensação ambiental, compensação urbanística, então tem umas diferenciações. No cartório, a REURB-E, ela é paga para emitir a matrícula, para registrar o loteamento. A REURB-S é gratuita, a matrícula sai sem nenhum custo para o morador, tá? Então, essa é a porta de entrada aqui dos nossos processos de regularização, e a gente sim tem uma fila de regularização, porque a gente não dá conta da demanda. A gente tem uma equipe bem legal, bem estruturada, a gente tem orçamento, tem programa, mas a gente tem mais demanda do que a capacidade de entrega na regularização. Então, a gente tem critérios de priorização. Nosso critério número 1 é OP, né? Nosso critério número 2 é antiguidade, o terceiro é a organização da comunidade. Por quê? Porque na regularização fundiária a gente tem que ter a participação efetiva do morador, o interesse daqueles moradores na regularização. Porque, veja, se eu tenho que titular o morador do lote e o morador não aparece para me regularizar, a prefeitura pode tocar uma banda marcial aqui que não vai fazer regularização nenhuma. Então, a comunidade tem que estar interessada em trabalhar junto com a gente numa grande parceria, município e moradores da comunidade, certo? Falei, né? Vamos lá. Pergunta do Anderson. Anderson, IPTU e regularização fundiária. Vamos lá. Primeiro lugar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A questão do pagamento tributário da área, da terra, né, a propriedade, a posse de áreas, né, a moradia, ela é fato gerador do IPTU, assim como é do ITBI, a transmissão dessa propriedade, né? Então, a questão de ter um compromisso no pagamento do IPTU não tem nada a ver com regularização. Tanto é que a lei da REURB, ela diz que a gente pode regularizar independente de dívida tributária. A gente segue a regularização, não precisa de negativa tributária para regularizar. Bom, a obrigação do morador pagar o IPTU, tanto pela propriedade, onde a gente atribui esse título, como pela posse, porque quem mora e está lá na posse, ele já poderia pagar o IPTU. Então, se a fazenda fosse lá, em todas as sociedades regulares, e cadastrasse todos os lotes, todos os moradores, poderia fazer independente da REURB ou não. E acontece muitas vezes da fazenda chegar e fazer o lançamento tributário de uma área irregular e cobrar IPTU pela posse. Acontece, né? Ou até mesmo, e tu falaste aqui, é uma das tuas perguntas, o morador vir aqui e dizer, olha aqui, ó, eu sou morador, moro lá na vila tal, tá aqui a plantinha do meu imóvel, tenho X metros quadrados, cadastra que eu quero pagar meu IPTU, faço questão de pagar meu IPTU, eu moro lá pela posse. E aí a fazenda pode sim fazer o cadastramento daquele lote pela posse e fazer a cobrança do IPTU daquele morador em função do pedido individual dele inserido dentro do núcleo informal. Acontece, muitas vezes o morador vem e faz esse cadastramento, né? Bom, mas qual é a nossa praxe administrativa? Depois que a gente termina a regularização fundiária, todo esse processo, tudo que o Alex mostrou aqui para vocês, a gente manda isso tudo para o IPTU. E diz assim para o IPTU, cadastro do IPTU, gente, olha aqui, a gente regularizou, tá? Atualizem o cadastro de vocês. Né? Atualizem a matrícula, o registro, conforme a gente regularizou, e o morador que de fato está lá na posse é o proprietário daquele imóvel. Então, o que ele faz? Ele faz uma limpeza no cadastro imobiliário a partir da nossa regularização. Ele efetivamente tira o lançamento da gleba como um todo, antes de parcelar, e ele cadastra lote a lote conforme a nossa regularização fundiária, e o verdadeiro dono do imóvel, que é aquele que mora lá, e não aquele fictício que estava lá na matrícula do imóvel do proprietário registrado da gleba como um todo. Então, no nosso procedimento, no final da regularização, a gente manda tudo lá para o IPTU fazer um alinhamento do seu cadastro e cobrar, de fato, o IPTU de quem de direito, certo? Tem uma sugestão, né, Simone? É o REURB Fazenda. A gente está mandando dados... Fazenda.
libera o sistema para eles lá terem acesso de forma online, tudo que foi regularizado. Hoje, o que a gente faz? A gente previu um BI dentro do Rio Digital para gerar relatório e a gente mandar para a Fazenda os dados. Mas a Fazenda, de fato, pode fazer uma interoperabilidade com o CIAT, que é o sistema da Fazenda, e automaticamente alimentar o CIAT a partir dos nossos dados, tendo em vista que a gente vai ter todos esses dados georreferenciados, vai ter todas as plantas, as metragens, as matrículas, enfim, todos os dados para um cadastro tributário. Então, o futuro está logo ali, né? E a gente quer participar desse futuro. Pergunta 2 do Anderson, né? Fala, eu esqueci de alguma coisa, Lu? Tudo certo, vamos ver. Aquele que se o cara falece durante o processo, como é que funciona? Perfeito, vamos lá. O município ele é um validador dos direitos daquele morador. A gente é um cara crachá, a gente confere o que o morador nos apresenta de documentação e atribui o título. A gente pode decidir no lugar do judiciário, né, se intrometer e dizer de quem é aquele direito, se a gente não tem essa garantia, se a gente não sabe. Não, a gente não é judiciário. Se tem um litígio sobre aquele lote, por exemplo, né, se tem uma disputa, se o Alex mora lá e eu chego lá e digo, não, que não é o Alex que mora, sou eu, se há essa disputa entre o lote, o município não se mete. A gente diz, olha, alguém tem que dizer para nós quem é o dono disso, vamos para a justiça, vamos brigar, vamos dizer lá de quem é o lote, vem uma ordem judicial e a gente titula em nome de quem o judiciário determinar. Numa separação judicial, por exemplo, onde mulher e marido estão disputando aquele lote, a gente pode dizer se pertence ao marido ou sua mulher? Não pode. Então, no divórcio, na separação do patrimônio, vai dizer se o imóvel com A ou com B, se fica em comunhão, e aí a gente registra conforme há uma decisão desse divórcio. Ah, mas se não tem divórcio, Simone? Então, ou eu não registro, ou eu coloco conforme está da certidão, que ainda está em processo de divórcio em nome de quem de direito, conforme a documentação apresentada. Mas eu não divido o patrimônio se eles estão se divorciando, porque não é a gente que faz isso. Quem faz isso é o judiciário através do divórcio ou o tabelionato, se é uma possibilidade de fazer um divórcio consensual no tabelionato, né? No falecimento, a mesma coisa. A gente pode, nós, fazer um inventário no lugar do judiciário do tabelionato. A lei não atribuiu essa responsabilidade para nós. Então, se o morador, o titular dos direitos, falece, tem que ver com quem fica esse direito, quem são os herdeiros desse direito. O município reconhece isso administrativamente? Não. Ou vem para nós um formal de partilha judicial, ou o formal de partilha lavrado no tabelionato para a gente dizer, ou se não, a gente coloca em nome do falecido, sucessão de fulano de tal. E depois a família vai tratar de fazer esse inventário judicial ou extrajudicial, conforme todos os requisitos, e eles, depois que a matrícula for atribuída ao falecido, fazem a divisão e atribuem o bem a quem de direito, né, na sucessão dessa pessoa. Então, a gente não faz inventário na prefeitura, tá, gente? Ainda não. Quem sabe um dia faz com que a gente faça isso, né? Mas, por enquanto, não. Agora a certidão, ele quer saber da certidão. Certidão, sim. Se há um processo administrativo, se a gente tem os dados, se a gente identifica que tem um núcleo urbano informal, a gente localiza, a gente tem o dado daquele morador, a gente emite, sim, uma certidão do status atual daquele processo, né? Então, eu posso emitir do núcleo como um todo, ou se eu já tenho um projeto aprovado e estou em fase de titulação, eu posso dizer qual é o status que eu estou naquele processo, né? Sem problema nenhum, a gente emite certidão direto, né? Em relação ao núcleo, em relação ao morador, o que for de direito, né, do morador que precisa das informações que estão aqui nos processos administrativos. Então, o que nós tínhamos de pergunta era isso. O Paulo Rama faz aqui um elogio, né? Meu chefe, então eu vou ler, né? Porque é meu chefe. Né? Excelente esse sistema Reúbe Digital. Se o cadastro for feito todo em forma digital nas comunidades, seria bem interessante, usando tablets com dados móveis. Isso aí ele quer dizer que ele vai fornecer para vocês tablets, tá, Simone? Sim, eu já pedi para ele. Aliás, o melhor demandante do Paulo, ele é teu chefe, mas quem demanda ele direto sou eu. Então, Paulo, muito obrigada. Entrou uma nova aqui, ó, e dentro da Reúbe já consolidada, como fica a escritura da área, tem que esperar todo o núcleo quitar a dívida, ou assim que ele quitar, não entendi.
dele pode ter na documentação do lote. Ela quer questões de pagamentos de quem realmente não participou do processo. Essa é uma questão interessante, né, Simone? De fora, essa pergunta Inês da REURB, já consolidaram? Como fica a escritura da área? Quem que esperar todo... Assim, na verdade, assim, como é que a gente faz? A gente tem que mandar CRF para o cartório para poder... são duas fases, né? Vamos falar do começo. Nós temos a fase municipal, administrativa do município, e a fase registral. A fase do município compreende a gente instaurar a REURB, fazer toda a avaliação técnica daquela área, fazer a notificação do proprietário registral em herdeiros, aprovar o projeto urbanístico, fazer a titulação do morador e emitir a CRF. Quando a gente termina a fase administrativa, a gente fez tudo isso demora anos para fazer, tá, gente? Nosso processo é demorado, pela característica do processo em si, né? Não porque a gente queira. A gente manda para o cartório. Quando a gente manda para o cartório, a gente manda o projeto do núcleo como um todo, com todos os lotes, com as ruas, com os equipamentos públicos que estão lá dentro. A gente abre matrícula da escola, da praça, né? Então, tudo que tem lá dentro a gente manda. Então, quando a gente manda para o cartório, a gente manda o loteamento como um todo, para abrir todas as matrículas. Mas a titulação, ela pode ser por etapas. Essa é uma pergunta bem interessante, bem inteligente, né? A gente pode mandar, por exemplo, num núcleo de 300 lotes, mandar a titulação de 100 moradores, porque foi o que a gente conseguiu concluir o cadastro. Uhum. E a gente pode mandar, depois disso, tantas listas complementares quanto forem surgindo os interesses desses moradores. 1, 2, 3, 4, 5, até completar aqueles 300 lotes que eu abri através do registro do loteamento. Então, a gente manda uma lista inicial junto com a REURB e tantas listas complementares forem necessárias. Por isso a necessidade de controle, por isso a necessidade de um sistema, porque se eu tiver que fazer listas complementares depois, eu preciso saber quem é que eu titulei da primeira lista, da segunda, da terceira, e se eu concluir ou não a regularização e a titulação de todos os moradores do loteamento. Mas uma coisa é fato, primeiro a gente abre, a gente registra o loteamento. Aliás, no cartório são feitos 3 procedimentos. O primeiro é abrir a matrícula da área do núcleo urbano informal, né? Se eu já tenho uma matrícula daquela área, que bate perímetro da REURB com a matrícula está lá, não preciso abrir. Senão eu tenho que abrir uma matrícula nova da minha REURB, que pode pegar parte de uma matrícula de um todo maior, pode juntar 2 ou 3 matrículas. Eu não preciso de escrever remanescente, eu não preciso fazer unificação, não preciso fazer retificação de área, eu abro a matrícula do meu núcleo. Depois eu parcelo ela conforme o projeto, o PURF, projeto urbanístico de prestação fundiária que foi aprovado. Então, primeiro eu registro, abro a matrícula, depois eu parcelo a matrícula e depois eu titulo o morador. São 3 etapas lá no registro que são feitas com base na documentação que a gente aprovou durante o procedimento de regularização fundiária. A pergunta dela talvez tenha outro, não consegui avançar em relação, porque a impressão que dá da Catiele é que ela está tratando de um núcleo que tivesse uma dívida, que as pessoas fossem pagando uma prestação por um terreno. Aí é um pouco diferente, teria que avaliar daí o caso. Não entendi muito bem a pergunta. Mas pareceu isso, entende? Depois só vai obter a certidão, só vai passar para o nome dela quando tiver a certidão, quando tiver quitado, digamos assim, né? Então, é uma questão, mas aí é uma questão mais própria. Tem uma pergunta interessante para a gente concluir, Simone, que nós estamos esgotando o nosso tempo aqui, tá? Que era uma das perguntas que eu tinha, e aí a Cíntia Ribeiro faz, e a Carolina Germano também, de uma forma indireta. Outras prefeituras podem adquirir esse sistema, e a Carolina, que eu não sei de que município quer no município dela também. Bem legal. Gente, assim, isso é com a Procempa, né? A Procempa foi a desenvolvedora e quem, enfim, pode, sei lá, vender ou, enfim, ceder esse sistema para outros municípios. A gente fez o sistema com base na nossa realidade. A gente customizou o sistema para nós, do jeito que a gente fazia, e não se adaptou, porque o mercado deve vender ferramentas parecidas com essa, imagino eu. Mas a gente não quis se adaptar a uma ferramenta existente. A gente quis que o sistema atendesse como a gente faz,
para facilitar o nosso trabalho, o nosso fluxo, né? Então, ele foi customizado para nós, ele é a nossa cara, né? A Reurb Digital é a cara do município de Porto Alegre, de como a gente trabalha. Porque os municípios, né, eles podem variar de tamanho. Então, aliás, Cíntia e Carolina, um abraço para vocês, minhas alunas, né, foram minhas alunas no curso de Reurb. Um abração para vocês, que alegria ter vocês aqui conosco. Então, eu acredito que sim, que possa ser, enfim, adquirido por vocês ou cedido pela Procemp, mas essa é uma negociação que vocês fazem direto com a Letícia, que é a presidente hoje lá da Procemp, a nossa amiga querida. Deixo meu abraço aqui para ela, para o Paim, nosso desenvolvedor, e todo o Fernando e toda a equipe que trabalhou conosco lá na Procemp no desenvolvimento da Reurb Digital. Sim, para acabar mesmo, Simone, aqui o Robson diz que no meu caso foi aberta a matrícula. Agora, qual é o próximo passo? Estourar champanhe, né, tia? Foi aberta a matrícula em nome dele, tem que pegar e vai estourar champanhe. Na verdade, a gente pode pensar na regularização do habite, né, Luciano? Porque a gente falou muito aqui na regularização do lote e não da casa, da moradia que tem sobre esse lote, que a gente pode sim incluir na Reurb a etapa de regularização da edificação, tá? Então, daqui a pouco a gente pode inserir na Reurb essa etapa ou fazer ela numa etapa posterior, né? A lei permite que a gente o faça também, mas a cereja do bolo aqui, Robson, seria a gente averbar a moradia. Né? Nós estamos fazendo aqui no município numa fase posterior essa, o Tribunal de Justiça, a Corregedoria, inclusive, facilitou, agora está possibilitando com documentação mínima essa regularização, então realmente vai ser possível a gente avançar nisso bem brevemente, né? Isso aí. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado, Simone, obrigado, Alex, tá, pela palestra esclarecedora. Parabéns por esse sistema de Reurb Digital que certamente agilizará os processos de regularização dos loteamentos e que é o objetivo principal, a obtenção das matrículas individualizadas que os moradores chamam de escritura, né? A gente, a vida toda, né, matrícula, eles, não, eu quero a minha escritura. E aí, então, acho que isso aí garante o direito social à moradia, né? Muito obrigado, e dessa forma encerramos aqui a nossa palestra. Abraço a todos, obrigado pela participação. Gente, obrigada! Foi um privilégio estar aqui com vocês, valeu!